gente bonita, bem-vindos a mais um Ponto Contra Ponto e feliz dia de ação de graças! Que sim, existe no Brasil. A Lei 781 de 1949, do Gaspar Dutra, criou oficialmente o Dia de Ação de Graças no Brasil, sempre sendo a quarta quinta-feira do mês de novembro, por causa de um embaixador, Joaquim Nabuco, que quando estava em Washington gostou muito das celebrações que tinha visto, e aí sugeriu e fizeram por lei, mas claro, não funcionou. Algumas igrejas aqui celebram, pelo que eu vi, mas são poucas. E isso é basicamente porque nós não temos o mesmo histórico dos americanos. Lá é uma celebração dos antepassados deles terem conseguido sobreviver a um inverno rigoroso depois de chegarem num país totalmente novo e não terem condições. Aqui a gente não passou por isso. Então não funciona, foi só mais uma ideia de vamos forçar as pessoas a serem mais religiosas e, claro, não funcionou. Mas da mesma forma que ter um dia de ação de graças no Brasil não faz sentido nenhum, hoje nós vamos falar de Jerky Turkey, que é um curta do Tex Avery, então claro, tem uma animação muito boa, mas que envelheceu bem mal. Não só tem algumas coisas que simplesmente não se faz mais, simplesmente porque se vê como ofensivo. Por exemplo, ter um índio que literalmente é tão troglodita que ele tem uma machadinha. Não uma machadinha indígena, uma machadinha igual seria feito por um troglodita estereotípico, falando daquele jeito também estereotípico. Então, tem essas coisas, claro, mas pela época... Mas o problema não é só esse. Nosso personagem principal é um peru, que é uma imitação de Jimmy Durante. Jimmy Durante, como imitação, vai aparecer em vários desenhos, mas normalmente essa imitação é temporária e depois o personagem volta ao que era. Esse personagem não, ele é Jimmy Durante se ele fosse um peru. Da mesma forma, o nosso coadjuvante é o Drupe se ele fosse um peregrino imbecil. Então a maioria das piadas, mesmo as piadas visuais, não funcionam mais porque elas são baseadas nesse tipo de coisa antiquada. Algumas delas nunca funcionaram pra cá porque são referências extremamente americanas que simplesmente não daria pra traduzir. Ter uma explosão e subitamente eles são os caras da Guerra Civil, não tem como a gente reconhecer como Guerra Civil porque não tem uniforme, não tem nada assim. Se você já não souber, você não tem como notar, Jimmy Durante é muito antigo. Ocasionalmente você tem uma piada visual que ainda funciona, como o peregrino tirar a piscina onde o peru vai mergulhar, mas o peru conseguir mergulhar naquela piscina da mesma forma. Ou a melhor piada do curta inteiro, que é a última piada, que é que nós temos um urso calmamente andando pra todo lado, fazendo propaganda do Joe's. Coma no Joe's. E aí, no fim das contas, ele é o Joe, e assim que eles entraram no restaurante pra comer lá, eles foram comidos. Mas a maioria das outras são mais básicas. Tem uma lá que eu particularmente gosto, que é que tem 4 lugares pra ele ver, e ele se separa em 4, e aí um deles chama os outros, e aí ele volta a ser um, que é legal. Uma piada rapidinha que ele tem lá o seu mosquete, mas ele puxa uma partezinha e subitamente uma metralhadora. Mas outras que seriam básicas demais pra gente, por exemplo, o peru virar o super-homem. Como isso é muito antigo, talvez isso ainda fosse novidade, mas pra gente já é muito antiquado. E mesmo as piadas que você vê em outros curtas, não tem a melhor das execuções. A explosão que eu falei é depois do cara tirar uma coisa de pólvora e derramar na calça dele. Normalmente, os personagens fazem esse tipo de coisa pra deixar uma trilha e poder explodir de longe, mas não, o nosso peru Jimmy Durante explode junto. Então ele nem precisava ter tirado a pólvora daquele barril. Entende? Algumas coisas não são tão bem pensadas. Claro, ao mesmo tempo, esse é o tipo de desenho que é só pra passar o tempo. Pra maioria dos americanos, ele funcionaria melhor. Pra gente, não. Então, eu acho que não é tanto uma coisa de regionalidade, de pra eles funcionar e pra gente não funcionar. Eu acho que é algo mais de vamos fazer esta piada agora, sobre um assunto atual, parodiando alguém atual, e a maioria das piadas vai ser parodiando essa pessoa como peru, do que fazer algo atemporal e que ao mesmo tempo seja paródia de um ator. Como eu disse no meu ponto, existem milhares de desenhos dos Looney Tunes, milhares de curtas que faziam paródias de atores e muita gente gosta desses curtas e nem sabe que são paródias de atores da época, porque foi muito bem feito e as piadas funcionam mesmo você não conhecendo os atores. Você comentou da animação e eu concordo, mas como eu disse no meu ponto, eu não gosto muito dos designs dos personagens aqui. Eles não me parecem tão bons, parecem mais
sketches de algo que ainda não foi finalizado. Sobre a piada final eu posso concordar, eu gostei de ter foreshadowing pra essa piada final, mesmo eu não gostando muito deste tipo de final especificamente, eu acho que foi bem feito, só que isso é história para outro vídeo, como eu disse no meu ponto. No mais, o que eu posso comentar é que, como o Tex Avery, Walt Disney, Chuck Jones e tal, eles são pessoas que mudaram a indústria da animação, eu acho que aqui é um exemplo claro de que os primeiros trabalhos ou alguns trabalhos de certos autores famosos acabam não sendo tão bons porque muita coisa depois foi feita e melhorou o que eles fizeram. Então, não tem tantos motivos para rever esse curta hoje em dia. Sem ser pelo fator histórico e também por ser algo do Tex Avery. Mas é isso, pessoal. Obrigado por terem visto o vídeo. Não se esqueçam de ver o meu ponto no meu canal e até mais. Fui! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa.